Abram. Vai lá, Luna. Adorei que foi um de cada vez. Alô, internautas! Estamos começando mais um Em Alta Podcast. Hoje vai ser um pouquinho diferente também, talvez um pouquinho mais pessoal. Vamos saber fatos muito peculiares da vida um do outro. Porque vamos fazer jus à abertura do nosso programa, abrindo as nossas latinhas de cerveja aqui. A Amanda quebrando um pouco o nosso ritmo por trazer um vinho branco, né, Amanda? Eu não tenho culpa de ser chique. Gente chique é outra coisa, né? E vamos fazer um joguinho de Eu Nunca. Espero que seja divertido e que vocês curtam também. Oi, gente, aqui é a Amanda, do canal Amanda Oldman. E preparem-se pra se decepcionar. Comigo. Comigo. Oi, gente, aqui é a Paola e eu tô com bastante medo de me expor aqui. E aí, gente, aqui é o Rodolfo e eu tô curioso pra saber como é que vai ser o dia de hoje. Mais uma vez. E a gente já tá bebericando, gente, que a gente não sabe brincar. Gente, eu já comecei bebendo, então eu esqueci até de dizer meu nome, gente. Mas aqui é a Luna, como sempre, sou a host. Pra quem não sabe, o jogo de Eu Nunca é um jogo que a gente faz com bebidas, em que a gente conta experiências pessoais ou simplesmente faz perguntas. E quem já fez determinada ação tem que beber o álcool e ficar louco. E é isto. Beber um golinho. Vamos nos expor aqui, gente. E bebam com moderação. Bebam com moderação. Isso aí. Hein, Luna, então tu pode começar fazendo, eu acho, uma pergunta. Escolhe um de nós pra... Um de nós não, a Luna faz a afirmação e quem fez, bebe, quem não fez, não bebe. Mas Resumindo. começa não muito pesado. Vamos começando aos poucos, gente. Tá bom. E vamos comentando no decorrer do episódio sobre essas situações em que a gente acabou se encontrando, se é que realmente aconteceu. Vamos lá. Primeiramente, então, começando com uma bem levinha, eu nunca desmaiei na rua. Alguém aqui? Eu já. Não, nunca desmaiei na rua. Que foi a primeira vez Já? que eu desmaiei. Eu tava, inclusive, indo pra Bahia, porque antes de começar esse Meu Deus. episódio, a gente tava conversando sobre isso. Eu acho que eu tinha uns 16 anos e eu tava sabe naqueles pontos de parada? Que você vai fazendo Como no assim? decorrer do caminho? Ponto de ônibus. Parada de é, ônibus. Sabe as ônibus. paradas? Então, aí eu comecei Sim. a passar mal, só lembro que eu cheguei na minha mãe, coloquei a mão no ombro dela e falei, mãe, eu tô passando mal. E pá, morri e aí eu voltei. Nossa. A sorte é que tinha uma médica lá na parada, lá no meio. Nossa, que Ela me sorte, atendeu. que sorte. Deixa eu E beber. desmaiou porque pressão baixa? Calor? Eu tenho hipoglicemia. Aí na hora eu... Ah, entendi. Nossa, eu sempre passo mal em transporte público. O Rodolfo sabe o quanto Nossa, é sofrido Paola, andar dessa- comigo de ônibus, gente. Paola. Se preparem. A pessoa é chique, né? O corpo não aguenta transporte público, é isso Não, mesmo, gente. Tô acostumada, mas ainda é difícil pra Vamos mim. dar as mãos, porque, gente, sempre... Quando eu era criança, até, sei lá, meus 11 anos de idade, eu tinha que tomar remédio antes de sair de casa, porque senão, gente, eu parecia um Squirtle. Entrava no ônibus... Nossa. Sério? Mas é isso, pra mim é tipo, é um portal. Tu entrou no ônibus, já começa a cair a pressão, o calor, e não tem onde sentar. Daí tu não tem onde sentar, parece que tu fica mais nervoso ainda. Mas eu nunca desmaiei. Eu já desmaiei uma vez de uma forma muito ridícula. Foi quando eu tava na praia, eu tinha uns 12 anos. E eu queria ser que nem surfista, assim, da praia. Passar aquelas... Sabe aqueles hipoglós que passam no nariz, assim? Tipo, aquelas Sei. coisinhas. Passa Ai, protetor meu Deus. solar no nariz, assim. A voltinha com meu Mori em rosa, fazendo várias... O quê? Meu Mori em rosa. O que é o Morin? Mori é uma pranchinha Morei. pequena. Bodyboard. Moriboard. Ah, aquela de isopor? É, de isopor. Ah, tá. E eu queria ser muito estiloso e eu pedi pra minha mãe passar... É, a criança fresca, né? Pedi pra minha mãe passar protetor no nariz. Pediu pra mamãe ainda. Pedi pra mamãe passar protetor no nariz, 12 anos de idade. Ela passou no nariz, o cheiro foi muito forte, desmaiei. Ah, vai tomar no cu, né? Segunda pergunta. Eu nunca peguei carona com estranhos. Nunca. Eu vou beber. Nossa, nunca. Bom, Luna? não sei. Eu quero saber. Como assim? Como assim, Luna? Então, tava na praia, passando uma temporada com uma amiga minha, a Fran, e a gente tinha viciado em ir pra uma rua que era, tipo, cheia de barzinhos e tal, que a galera se reunia. Só que ela era muito longe, e a gente queria muito ir. E a gente começou a ir a pé da casa dela até essa rua. Só que, tipo, cara, era realmente muito, muito longe. Eu não sei te dizer a distância, mas, nossa. E aí a gente tava andando e tal, né, na rua, assim, tudo arrumada, porque queria ir lá pros barzinhos, né, e tal, pegar uns meninos, sei lá. E aí passou um carro
do nosso lado, eram uns caras bem jovens, assim, e eles perguntaram, e aí, meninas, querem uma carona e tal? E daí a gente ficou meio tipo, não sei e tal. Tá bom. E daí a gente pegou carona com os caras e... Meu Deus. Se não me engano, eu fui na frente e a Fran foi atrás. Corajosa, Luna, pelo amor de Deus. E aí, foi loucura, gente, não façam isso, porque depois de certo momento, eles estavam indo pro mesmo lugar, porque era um lugar muito badalado lá em Tramandaí. Aí... Tramandaí Beach, quem nunca, né, gente? Na verdade, Eu nunca. era na Barra de Imbé, que é a Bebe. divisão entre Tramandaí ali e Imbé, né? E daí a galera se juntava lá, era muito legal. Mas daí, na metade do caminho, assim, a gente já tava ficando meio cabreira, sabe? A gente tava ficando tipo, eita, será que realmente vão levar Cabreira. a gente pra lá? E agora? Uma pausa pra explicar Mas o que é cabreira. Deu tudo certo, a gente se livrou deles assim que a gente chegou lá. E vida que segue, mas não façam isso, galera. Não, a Cabreira gente foi é desconfiado. meio louca. Mas é que A gente tinha Eu ia 18 perguntar anos. pra Amanda se a Amanda sabia o que era cabreira. Desconfiado, né? Pra vocês é a mesma desconfiado, é coisa, ficar meio né? cabreiro. Mas, Luna, o caminho era deserto, assim? Tinha movimentação? Como que era o caminho, assim, o trajeto que vocês estavam fazendo? É que depende, né? Porque, tipo, a praia em si, ela é bem visitada, tem muita gente, etc. Só que, às vezes, tu passa por algumas ruas que pra cortar caminho, né, e tudo mais. E mais rápido, que também era meio vazio. Então, a gente ficava meio desconfiada. Mas, no fim, deu tudo certo. E a gente só, tipo, chegou um momento que a gente disse, não, a gente quer descer aqui mesmo. E largou lá dentro de um bar, né? Pros gaúchos que ouvem, a Luna tava querendo ir lá pra Barra de Tramandaí comer um crepe. Sim. Clássico. Bom, que bom que deu certo. É fico verdade, feliz, Luna mas que está não se viva, repita. não foi vítima de nenhum serial killer. Nunca mais fiz isso Mas que de é novo, perigoso, galera. é. Não façam. Ainda mais hoje em dia, né? Que eu acho que na época talvez fosse ainda um pouquinho menos pior, talvez. É verdade, eu tenho uma pra fazer aqui. Faz aí. Eu nunca usei um perfil fake nas redes sociais. Nossa, era Esse- que eu ia fazer Eu vou agora. tomar, gente, inteira aqui. Nossa. Gente, eu vou beber Eu tudo. também, ó. Eu sou o maior fake da história. Nossa, eu sempre tive gente. fake, gente. Eu já Acho fiz que desde tanto os pra meus 12. brincar, tipo, de RPG no Orkut, tanto Eu pra também. realmente fuçar. Mas a maioria das vezes era pra brincar de RPG. É, RPG total. E eu tenho ainda amigos até hoje da época do fake, de tipo 10 anos atrás e que continuam sendo meus amigos. Eu fiz dos dois também. Eu tinha um fake de Bert McCracken, que é do vocalista do The Usage. E eu namorava um Gerard Way do My Chemical Romance. Bons tempos, oi Nanda. Que todos os fakes eram meninas na época, né? E depois eu tive um outro fake que era o Guilherme Castro. Ele era um fake pra colocar ciúmes nos meus namorados. Então, tipo, ele era um fake no Facebook. E daí, quando os meus namorados não queriam assumir, assim, tipo, relacionamento, colocar relacionamento na rede social, o Guilherme ia lá e dava em cima de mim. E daí o namorado vinha e dizia, ai, mas quem é esse cara? Por que ele tá falando isso? Daí eu dizia, olha, ele pode falar o que quiser, eu não tenho relacionamento na rede social, né? Que pessoa saudável, né? Nossa, gente. Eu fico agora só esperando o Lucas, depois desse episódio, procurando os amigos Guilherme da Luna pra ver se ele tem algum risco ainda. Não, gente, Guilherme Castro foi aposentado já. Ou ele Deu só de está vida. A Paula, adormecido. tu tinha, né, Paula? Nossa, gente, esses fakes de... Tipo assim, eu amava McFly na época, era minha boy band da vida. Então eu tinha também o meu... Já tive vários perfis, mas tinha um que era um dos caras da banda do McFly, que namorava um outro cara do McFly. E sempre eram todas meninas. Então, meninas se passando por homens pra ficar com homens na internet. Tipo, é absurdo pensar. Às vezes eu acho que não é muito saudável, mas deu tudo certo, assim. É tipo uma versão dark do Orkut na época, assim, é um mundo reverso, digamos assim. É a realidade paralela que a gente vivia. Eu tive um dog pointer também do McFly. Eu tive tudo Olha que é fake, só, Luna. galera. Vai ver, a gente até se conheceu na época e não Quando vê, sabe. até foram namoradas, nem lembro. É verdade. só. Vai Olha, saber, eu já tive né? fake de Harry Potter, eu já tive de outros personagens de livros, enfim, gente, eu já tive tudo quanto era tipo de fake, de vários gêneros, enfim, era uma diversão. A verdade Saudades, né? é Saudades. que esses fakes que a gente fazia pra brincar, como se fossem quase que historinhas, era como se fosse uma extensão da Barbie, né? Porque a gente tava brincando na internet de criar diversas histórias pros personagens, se relacionar com outros e tudo mais, que era como brincar com as nossas amigas quando criança. Sim, Eu acho que era brincar de Barbie, mas no nível mais pesadinho, eu diria. é pouquinho. verdade. E vamos deixar assim. Eu tive uma vez um fake de um dos personagens de Supernatural. E, gente, no fake, era uma sociedade que tinha lá no Orkut. Tinha hospital, tinha
hotel, tinha até agência de adoção. E eu, gente, eu era médica, tá bom pra vocês? E eu trabalhava no hospital Geral Fake. A cara da Luna. Geral fake. Não, eu tô Amei. com essa cara porque, olha só, eu estou falando com uma médica e o meu fake era dono de um bordel. Nossa. Nossa, Eu amo. que loucura, gente. Hein, olha só, eu tenho uma pergunta pra fazer, porque eu quero responder, tá? Olha Ai, meu ele. Deus, É tô o com seguinte. medo. Ele quer se expor. É. Eu nunca cozinhei algo ruim e ofereci para me vingar da pessoa. Eu nunca. Nunca. Tá. Já fez isso? O meu não é exatamente isso, mas é uma história que eu tenho pra contar do meu primeiro emprego. Assim, eu tive meu primeiro emprego aos 16 anos como office boy. Então é aquele cara que pega as encomendas e sai a pé pra entregar nas lojinhas e tal. Eu trabalhava num laboratório óptico, no centro de Porto Alegre, e eu tinha que entregar os óculos pras óticas, né? Então a gente fabricava os óculos e entregava nas lojas. E o que aconteceu? Uma vez um dos funcionários da empresa, por 16 anos, assim, bem gurizão, bem Pingola mole. Pingola mole mesmo. E Eu amo esse termo gaúcho, eu é amo. um termo gaúcho muito bom, né? Ai, que chulo. Daí, o cara falou assim pra mim, ô Rodolfo, vai lá no camelódromo, não lembro se era no camelódromo, onde é que era, vai ali na padaria e compra uma coxinha pra mim. O cara era meio abusado comigo, assim. O chefe? Não, funcionário. Daí eu falei, cara, mas eu não posso buscar pra ti lá, porque... não, minto. Eu errei a história. É que eu já tô meio tonto já que a gente tá bebendo antes de começar, né? Ai, gente. Então é assim, eu tava um dia lá no trabalho e ele jogou um papel no chão. Eu falei, bah, cara, joga ele na lata de lixo, porque eu que recolhi o lixo na época. Fazia tudo, né? Eu fazia tudo. Daí o cara falou, eu não vou jogar no lixo porque não é eu que recolho. Que e eu fiquei, tá, vagabundo! então... Nossa. trouxa, né? E eu fiquei, não, beleza, tudo bem. Não falei nada. Passou uma semana, ele falou assim pra mim, ô Rodolfo, tu pode ir ali na padaria buscar uma coxinha pra mim, porque eu não almocei ainda, eu tô com fome. Ai, medo. Daí, Tô eu falei, não, nervosa já. vou tranquilo, né? Daí eu pensei, né? Agora é a hora da minha vingança. Ah, não. Fui lá, busquei a coxinha dele e eu voltei pro prédio, eu vim pelas escadas porque não tinha câmera. Daí eu falei, não, eu vou me vingar desse filho da puta, né? O que eu fiz? Eu abri o pacote da coxinha, cuspi na coxinha dele, passei a baba por toda a coxinha, Ai, que embrulhei, nojo, falei, cara, Rodolfo. tá aqui tua coxinha, busquei pra ti. E eu fiz questão de esperar ele dar a primeira mordida pra depois eu sair com uma sensação boa no E a corpo, satisfação? A satisfação sabe? aconteceu? Satisfação ótima, né? Mas, bom, eu achei que ia ser pior a história. Eu achei que ia abrir a calça e ia fazer coisas com a coxinha. Não foi, não Tem foi. coisas que o Nessa dinheiro época não não- paga. Né? Todas não, as essa outras vingança temos foi- saliva. Gente, Menos mal que foi só saliva, hein? É, deu sorte ainda. Olha, não tinha tanta malícia na época. eu acho que eu faria o quê, gente? A mesma dica pra quem passa pelo rolê de colocar as coisas na geladeira do serviço e outra pessoa comer. Gente, compra um tamarine, qualquer outro laxante na farmácia e pega uma seringa e coloca e deixa lá. Eu faria isso. Aí pra depois ver Com certeza. o estrago sendo feito. E tira o papel higiênico do banheiro da firma. Ai, gente. Nossa, verdade. pesado, Amanda. Amanda tem outro por dentro. É, Amanda tem outra por dentro, Ai, eu hein? tenho, gente. Enfim. Ai, tô com medo agora. Próxima pergunta. Próxima. Eu nunca tive um perfil de rede social hackeado. Bah, eu nunca tive. Que eu soube, Eu não. nunca também. Eu tive. Tu já teve, Luna? Que eu soube, não. Quer, Como assim? quer contar essa história ou vamos deixar na Não, imaginação? agora tem que contar. Se perguntou, vai ter que contar. Não, eu já tive problema com o ex-namorado, de hackear a conta e por aí vai, né? Então, complicado. Mas vida que segue, galera. Vida que segue. Esses ex-namorados só na porrada mesmo. Vamos deitar na porrada. Próxima pergunta, deixa eu ver. Eu nunca fiquei preso no elevador. Ai, gente, nossa, eu trabalhei no Ah, eu hospital já. aqui direto. Nossa, direto. Eu já Direto? também. Direto. Eu já fiquei... Uma vez eu fiquei 40 minutos Nossa. no centro de Porto Alegre, quando eu trabalhava nesse mesmo emprego que eu falei agora, que Bah, ocorreu esse esse caso da emprego- coxinha. É, porque o prédio era muito velho e o elevador simplesmente trancou e a gente teve que esperar uma equipe chegar. Sorte que é centro de Porto Alegre, então teoricamente eles conseguem chegar mais rápido pra atender, né? Sim. Mas pra quem tem claustrofobia deve ser terrível, né? Eu tava de boa lá, eu tava matando o trabalho dentro do elevador, digamos assim. Achou até bom, né? Ah, pra mim tava até bom ali, podia ficar o dia inteiro. Uma vez eu tava indo viajar com um namorado que eu tinha na época. A gente tava indo pra praia. E eu não sei o que a gente esqueceu em casa. Ele tava com as malas e tudo na parada de ônibus pra pegar o ônibus e ir pra rodoviária, né? E eu junto. E aí a gente esqueceu alguma coisa em casa. Eu voltei pra buscar, talvez fosse chapinha, alguma coisa do tipo. E nisso, quando eu tava descendo de elevador, o elevador parou. Só que o meu namorado
daquela época tava com o meu celular, com tudo lá. E eu não tinha como ligar e avisar, cara, eu tô travada no elevador. Me deu um desespero, porque eu achei que a gente ia perder o ônibus de viagem, né? Então, assim, quando voltou ao normal, eu, meu Deus, que alívio. Mas, assim, na hora eu fiquei quase com uma claustrofobia lá dentro, assim, desesperada, gritando no elevador, sabe? Eu só imagino, né? E a gente sempre... Assim, eu já fiquei presa em elevador, mas em momentos muito rápidos. Então, questão de, sei lá, 5 minutos, voltou ao normal. Mas a gente tem aquela ideia de filme, né? De que sempre vai ter um crush no elevador, que tu vai ter toda uma approach, assim, vai ter todo um momento, um clima. Só que na vida real é tipo, tu tá fudida dentro do elevador, louca pra chegar em casa ou atrasada pra algum compromisso e não tem nenhuma romantização e tu tá normalmente O sozinha. pessoal fica preso no elevador e já imagina que é uns 50 tons de cinza, né? Vai ser uma loucura lá Na dentro. vida real, nada disso. Gente, eu trabalhei no hospital que... Sabe aqueles hospitais que vão se expandindo? Tipo, aí tem a construção antiga e, enfim, é mó bagunça. E aí, na ala antiga, tinha os elevadores que eles sempre travavam e a galera evitava de pegar por causa disso. Mas tinha andares que só dava pra acessar através desse elevador. E ele travava direto e era um rolê... Nossa, eu fiquei rouca, peraí. E ele travava direto, tanto que todo mundo sabia, enfim. Aí foi lá meio que eu perdi o meu medo de elevador, porque ele travava sempre, eu ficava lá. Aí teve uma vez, nossa, que deu uma raiva, que era final de plantão. Eu tava indo, bateu o meu ponto, cansadíssima depois de 12 horas, e aí o elevador travou. E aí eu lembro que eu bati, assim, dava pra ouvir pessoas passando, e eu bati e falei, chama alguém aqui pra abrir. E aí a pessoa me ignorou, gente. E aí o que que eu fiz? Eu tentei usar o telefone de dentro do elevador, não estava funcionando. E aí o que que eu fiz? Eu esperei um tempo e aí eu empurrei a porta. E a porta abriu e tava parado no andar certinho. Mas e o medo de acontecer o que aconteceu no filme Resident Evil? Do elevador descer com tudo. Esse é o meu maior medo. Gente, vocês não estão vendo aqui, mas a Paula e o Rodolfo estavam brigando pela posição de quem vai falar primeiro. Pois é. O Rodolfo Não queria falar, mas silencie ele uma tá na minha mulher, vez. Rodolfo. Eu sei, é que eu tenho uma história pra contar engraçada. Depois. Eu ia só falar que essa história da Amanda só comprova mais uma vez de que ela realmente era médica no central médico Sim, do... sim. Pode falar, Eu Rodolfo. tenho uma história pra contar, eu não vou expor a pessoa que me contou isso. Tá me olhando bem nos olhos, espero que não eu seja não eu. Eu não vou expor essa pessoa. Não, E não você é Paola. já se entregou, não é Paola, né, Paola? Você deveria ter ficado Não, bem é quieta. que a Paola sabe quem é essa pessoa. Ah, tá. Eu fiquei sabendo uma história esses dias, Amanda. Eu sempre ouvi esses comentários. 2 dias atrás me veio uma história, que é a seguinte... Que Veio uma história, né? Fica bem me veio, claro. chegou até mim uma história. De que o pessoal do hospital é meio safado, né? Ai, sim. Porque, tipo assim, eu tenho um amigo Que ouve o podcast. que ouve podcast, eu não vou citar o nome dele, um abraço pra ele. Assim que... que ele falou que ele tem uma bunda avantajada. E as mulheres do hospital, ele falou que se sentiu constrangido, assim, de se sentir mal. As mulheres do hospital ficaram falando assim pra ele: Fulano, se a bunda é grande, será que o resto também é? Nossa, gente. No E, ambiente tipo de assim, trabalho. ele já recebeu convites do pessoal do trabalho, de homem e de mulher. É pelo que ele falou. Então, Alô, Grey's Anatomy. eu sempre ouvi essas histórias, assim, minha vida inteira, que o pessoal de hospital, a galera se pega, assim, real, não tem ruim. Queria saber da Amanda, o que a Amanda tem pra contar de histórias pra gente? Como médica do plantão. Gente, médica. hospital, assim, é uma putaria pelas as histórias que eu escuto. Porque, assim, o hospital que eu trabalhava era maternidade. É uma maternidade particular. A maioria dos funcionários eram mulheres. Então, assim... E era câmera por tudo quanto é canto. E eles eram muito rígidos, então, assim, não sabiam muitas histórias. Mas muitas delas já trabalharam em outros hospitais. O meu namorado, ele trabalha em hospital há muitos anos. E ele chega contando, gente, cada história, assim, que... Gente, rende um podcast só pra falar sobre isso. Teve uma vez que ele Histórias me contou... de médico. Sim, que tinha uma ala que todo mundo falava que era uma ala mal assombrada, entre aspas, enfim. E todo mundo evitava de passar por lá, porque era meio que uma ala que tava desligada, enfim. Só que aí um dia, ele teve que passar por lá pra pegar um aparelho de alguma coisa. Não lembro o que era que ele me contou. Aí ele começou a ouvir um barulho. E aí, quando ele foi ver, era, tipo, uma galera que tava transando lá. Ou seja, as pessoas espalhavam um boato de que era assombrado pra ser um local para as pessoas evitarem de ir, porque lá era o lugar onde, gente, o couro comia. Uma galera. Isto é uma putaria! Isto é sacanagem! Não, uma galera Era que eu orgia? falo eram 2 pessoas, assim, que ele me contou eram 2 pessoas. Mas era, tipo assim, o point, assim, você queria fazer, era lá, entendeu? Almoxarifado, provavelmente, deve rolar muito, né? escada, Rodolfo, nossa. Eu já ouvi falar muito de história de Gente, hospital. é muita, Eu falei pra muita Paula esses safadeza. dias que
eu acho que acontece esse tipo de coisa, não justificando. Mas, por exemplo, eu acho que em ambientes que as pessoas trabalham muitas horas juntas. Isso é verdade. Então, tipo, sei lá, eu falo pra Paula, restaurante. Tem gente que trabalha 10, 12 horas no restaurante, dependendo desses restaurantes de alta gastronomia. A galera, tipo, não tô justificando nem um pouco. Eu só tô falando que a galera acaba misturando as coisas de tanto tempo que tu fica no trabalho. Tu tem mais intimidade com, muitas vezes, no trabalho do que em casa. Isso que eu ia falar. Então, tipo assim, é um ambiente que só trabalhando pra ter uma noção, né? Tipo, esses ambientes, assim, eu nem imagino como deva ser. É exatamente mas deve ser, isso. tipo assim... Eu fiz um curso de comissária de voo, né? Me formei nisso. E a galera da aviação também, cara... Como eles trabalham com turnos, assim, um colado no outro, sabe? Todo mundo se pegando nos aviões aí. Eu já ouvi falar muita história também. Eu tinha uma amiga que era comissária de bordo, que é ainda, e ela contava que rolava direto, porque a tripulação vai pra outro estado ou pra outro país e fica no hotel, toda a tripulação no mesmo hotel, entendeu? E os caras ficam, às vezes, o teu colega de trabalho é o cara que vai ficar contigo 5 dias na semana do teu lado, sabe? Então nessa aí acaba rolando. É uma escolha, né? Na real é uma escolha. Não, eu não tô justificando, eu só tô falando que... Acaba acontecendo, eles acabam sendo propícios. Você acaba sendo propícios pelo tempo que tu passa, né? Porque aquela é a pessoa né? que tu vai conhecer por mais tempo, de certa forma. Sabe? Tu não vai ter tempo pra conhecer outra pessoa aleatória, porque tu tem, sei lá, uma semana de folga na aviação e o resto das semanas é uma colada na outra trabalhando direto, sabe? Então, não adianta. Acaba que os teus colegas de trabalho vão ser os teus amigos mais próximos e pode acabar sendo um romance também. Gente, tão prova disso, dessa questão de você criar vínculos, mais uma vez não justificando, mas... Teve um caso que, era tipo uma mina que ela tinha um casamento meio que de princesa, assim, pelo que ela mostrava nas redes, enfim, o marido dela sempre ia buscar ela no serviço, as fotos do casamento dela, nossa, um luxo, assim. E daí, teve um dia que teve um maior barraco, porque ela tava traindo o marido com uma pessoa do hospital, com um cara. Só que aí esse cara descobriu que ela também tava ficando com outro cara. E aí descobriu que ela tava pegando um outro, assim. Meu Deus! Nossa. E, gente, foi um barraco, assim, lá dentro, que, mano, desmoralizou. Tipo, ela não foi demitida, mas, assim, os envolvidos foram demitidos, mas ela não. Mas sabe que... Eu esqueci o que ia falar. Pode falar, Paula. Ele tinha me batido a mão pra falar e não lembro agora. Eu ia falar que, então, o negócio é meio da aviação, meio do hospital e meio de restaurante. Então, se tiver algum ouvinte passando por uma situação parecida, nos conte, talvez em privado. E você não está sozinho nessa. Depois dessa, eu vou pedir pro meu namorado mudar de área, aquelas... Tô preocupada. E se ouvintes souberem também de outras profissões onde role bastante disso, contam pra gente ficar por dentro. Ai, gente, eu tô amando esse episódio. Quero saber. Então, próxima pergunta é... Eu nunca apareci na TV. Eu já. Eu vou beber, eu nunca vi, famoso. Famosos. Eu nunca apareci, gente, na TV. Nossa, eu também não. Tô me sentindo até assim... Não foi numa situação muito boa. Então, assim... Ele tinha roubado, aí ele apareceu na TV. Eu apareci no Datena, gente, tá bom. Era um assaltante. No Cidade Alerta. Eu fui no Datena. Não, mentira. Foi assim. Foi em Portugal, quando a gente morava lá ainda. Nossa, E era a ricos. Libertadores da América e foi aquele fatídico jogo... Grêmio e Flamengo, que o Grêmio tomou, acho que foi 5x1, né, do Flamengo. Foi 5x1, eu acho, não lembro. Foi antes do jogo ou depois do jogo? Foi antes do jogo, porque a Sport TV foi no consulado gremista lá em Lisboa, que é onde a gente estava assistindo o jogo, e foi entrevistar umas pessoas. E o repórter foi passando por pessoas aleatórias e no fim acabou passando por mim. Então eu dei entrevista fora do bar, antes do jogo, e dei entrevista um pouquinho antes de começar, lá dentro do bar. E eu peguei e botei no story, super feliz, né? Tipo, eu pedi pro meu primo gravar e eu aparecendo na TV e falando mesmo, tipo assim, pra mostrar que eu tava na Sport TV. Aparecia ao vivo na TV e tal, mandei pro grupo da família. Internacional ainda. Mas daí foi aquele vexame depois e faz parte, né? Mas apareci na TV. Então isso é o que importa. Ainda temos o vídeo. Globo me contrate. Eu apareci 2 vezes na TV, agora eu acabei de lembrar famosa. de mais uma. A Nossa. primeira Chique. vez foi lá por, sei lá, 2009. Na Multishow tava tendo uma promoção assim de, você grava um videoclipezinho, manda pra gente com uma das músicas que estão concorrendo ao prêmio. Eu lembro disso.
E daí eu já tinha um videozinho gravado que eu tinha feito todo editadinho, assim, como se fosse um super videoclipe meu. Eu só peguei a música da NX0, coloquei ali em cima e mandei pra lá. Daí eu lembro que ele passou na TV algumas vezes, o meu videoclipe, né? E aí, Nossa, umas chique. amigas minhas que eu conhecia só pela internet, eu conhecia, tipo, só do fake, né? As amigas que eu fiz, assim, pela internet, elas vieram assim, nossa, te vi na TV e tal. E daí eu fiquei, tô na TV. A segunda vez que eu apareci na TV foi no jornal Hoje. Acho que é esse, que é aquele com a Sandra Nemberg. Nossa, Sim. amo o Evaristo. Amo. Isso, exato. E aí, eu tava na fila do show do Jack White, que é ex-White Stripes aí, né? Amo. Nossa, o Jack White, sonho de pessoa. Amo também. Aí eu Ele é tava na alto. fila do show e eu tava com o bonequinho do Jack White que eu mesma tinha feito. E ele era bem grande, sabe? Era um bonequinho grande. Aí a moça do jornal veio pedir pra me entrevistar e tudo mais, deu tudo bem. Só que foi muito engraçado, porque, assim, eu dei a entrevista, falei que eu mesma tinha feito e tal, tinha feito baseado num videoclipe dele, etc. E aí chegou o momento do final da entrevista, né, eu virei o boneco e atrás tinha um bolsinho. E nesse bolsinho eu tinha colocado uma foto. Daí eu puxei a foto e disse assim, e aqui é uma foto nossa. E a foto era eu e o boneco deitados na cama, assim, tipo... Ai, meu Deus do céu. Eu Gente, a A Luna é Luna a tá melhor tipo pessoa do mundo. Luna, eu Sério, te eu amo. amo A esse gente vídeo. viu isso na época. Eu tenho ia esse falar vídeo isso, eu salvo, lembro. assim, eu tenho Eu isso. lembro logo que eu conheci a Luna, ela não sei se tu postou no Facebook na Isso, época, é. ou alguma Instagram, coisa, não mas eu lembro. lembro de ter visto. Eu lembro que a gente viu. E um pequeno adendo para Eu vou as- procurar agora. Como é que fala? Os bonecos que a Luna Não tá mais costura, lá. maravilhosos. Nossa, o meu sonho é ter um boneco costurado pela Luna, Fica né? a dica, Só fica Luna, a dica. fica a Meu dica. sonho Gente, não é façam isso. propaganda, eu só faço isso pra dar de presente. Se vocês morassem aqui, eu fazia. Quem sabe eu faço um pra Amanda. Mas eu faço. Olha, pode Nananana. fazer, bala. Privilegiada. Porque a gente não mora aí. Mas eu faço Gente. isso só de presente mesmo. Eu não tenho intenção de vender, porque as pessoas não dão valor a artesanato. Sim, Luna, então se tu quiser, meu aniversário é terça-feira agora, dia 30 de junho. Tu tem... Tu pode deixar guardado e eu pego quando for pro Brasil. Tu tem vou 2 fazer Pra dias mim pra não fazer. tem problema. Não tem problema. Sem pressão, só tô comentando. O último, só um PS aqui. Eu entreguei pro Jack White no hotel. Sério? Apertei a mão Tudo? dele. Meu Deus, Nossa, que Luna. legal. Que homem. Que chique. É outro nível, né? Nossa, é outro nível. não tem nenhuma história dessa, eu vou até me retirar Eu do podcast. também queria uma história dessa. Ai, Luna, você é muito exclusiva. Eu queria ver muito o seu vídeo do Multishow, porque eu assistia muito. E eu lembro desse rolê. Então, eu acho que eu já te vi. Eu acho que Eu vou, sim, que eu assistia eu muito. vou pegar o videozinho antigo e vou te mostrar, quem sabe tu viu mesmo. Gente, não liguei, Mas, eu tô um gente- pouco alta, tá? E quando eu tô alta, eu fico muito também. empolgada. Eu também, eu tô Eu- meio bêbado já. Nossa, eu sou muito fraco pra Eu bebida, sou gente. muito. É bom porque tu gasta pouco pra ficar bêbado. Isso é bom. Eu tô achando, gente, que todo mundo se conhecia. Eu conheci a Luna pelo fake. E a Amanda conhecia a Luna pelo Multishow. E na verdade a gente tá vivendo Dark, só que numa outra perspectiva. Gente, na verdade, é que eu sou rainha, eu sou muito popular. A Regina George A que Luna, vive ela é- dentro Não, dela popular- tá se manifestando. Popular e humilde. É, humilde deixa bem claro, né? Mas eu acho que a Luna, ela era influencer no Multishow antes de influencer ser alguma coisa. Sim. Tipo assim, ela foi a precursora. É verdade. É que nem o Guilherme Zayden foi o primeiro youtuber, porque todo mundo fala PC Siqueira e Felipe Neto, mas o Guilherme que fazia o vídeo lá do Eu Sou Emo, não sei se ninguém lembra, se alguém lembra. Exato. Ele foi o primeiro youtuber. E Eu a Luna é a adorava o vídeo de primeira padre. influencer. Ai, gente, eu amava o Guilherme. Guilherme, um beijo. Eu nem sei quem é, Lembrando gente. que o Não portão faço do ideia, acho céu que é mais tem um beijo 40 também. centímetros. O que tem 40 centímetros, O Luna? portão do céu. Eu só entendi que... Eu entendi que uma coisa tem 40 centímetros. Eu tô um pouco Peraí, assustado. deixa ela falar. Gente, a bebida tá pegando. Verdade. Vamos à próxima pergunta, gente. Vamos, senão... Próxima Próxima pergunta. pergunta. Eu nunca participei de uma briga. Ai, gente, Alguém eu aqui já amo. participou? Eu sempre. Eu sempre me eu já envolvo. participei Não, numa briga. briga física. Ah, de bater. Mas Não, briga então mais de já. uma pessoa? Não, eu não. Eu nunca briguei na porrada. Só Eu uma também vez pra não. defender Eu meu já- irmão, quando criança. Mas não conta, eu acho. Ah, irmão não conta, eu acho. Eu briguei uma vez só na escola. Acho que foi na 8ª série.
porque um cara ficava me tirando, falando que ia me bater. Eu falei, então tá, então hoje tu vai me bater. Daí a gente saiu na porrada e eu lembro da cena do professor de educação física. Ele saiu correndo de dentro da sala de aula e me segurando, assim, no meio da briga. Foi muito uma cena de filme, assim, ele pulou na minha direção e me segurou. Então tu tava ganhando. Eu tava ganhando. O rapaz tava, infelizmente, deitado no chão, recebendo chutes. Mas, cara, o cara me passou o ano inteiro falando que ia me bater. Um dia eu me irritei, eu falei, cara, tu vai me bater, então vem me bater. E daí tu bateu nele. Ah, daí eu bati nele. Mas não foi porque eu queria. Mas foi porque, tipo, o cara era muito babaca. Então, tipo, mas nunca mais me incomodou, né? Quer divulgar o nome dele agora? Não, Pra nem sei que fim deu. round? Nem sei que fim deu a criatura aí, né? Ai. Eu tô tranquilo hoje. Mas eu não sou de brigar, gente. Foi a única vez que eu briguei na vida. Eu não gosto de confusão, eu não gosto nem de discutir. Eu me sinto mal de discutir com as pessoas, sério, me consome. Eu também sou assim. Então isso foi uma coisa que, tipo assim, ó, foi um ano inteiro de provocação e no final, não briguem, gente, não briguem. Paz e amor, por favor. Gente, quando eu falei toda empolgada em se envolver em briga, é que eu sou a pessoa que, pode ser que eu seja inconveniente, pode ser, mas é que assim, eu vejo que as pessoas querem brigar, eu já falo, gente, não, pera, calma, não é bem assim, eu tento apaziguar o rolê, entendeu? Aí sempre que tem uma briga ou uma situação muito assim, eu acabo me envolvendo, porque eu não aguento ver, assim, injustiça, essas coisas, então eu falo, o que é isso aqui, cara? Como assim? Então é isso. Mas eu ia dizer que briga entre mulheres, não sei, no meu meio, talvez, era bem mais difícil acontecer. Eu já vi muitos homens brigando, mas mulher brigando, difícil. Eu acho que aconteceu uma vez que eu tenha visto, assim, na escola. Eu vi na escola umas 2 vezes só a mulher brigando, mas geralmente era homem mais. Na minha escola, o que mais brigava era menina, gente. E era assim... Sério? Sério. Era mais menina. Por homem, né, aposto. Isso, Rodolfo. Na maioria das vezes era por isso. E quem devia estar apanhando era o cara. Porque o cara que sempre tava errado no rolê. Era sempre umas situações assim, tipo, que o cara tava ficando com as duas, nenhuma das duas sabia. E quando descobria, as duas que brigavam. O legítimo presentinho de Deus, né? O alecrim dourado. Nossa, que raiva que eu tenho disso, de mulher que ao invés de ficar puta com o cara que tá traindo, fica puta com a outra mulher. Que, tipo, mano, que não tem nada a ver, assim. Mano. Nossa. Ai, gente, vamos à próxima pergunta. Pau no cu do homem hétero. Pau no cu. Próxima pergunta. Eu nunca consegui algo de graça dando em cima de alguém. Eu vou dando em cima, não, mas eu sou uma pessoa muito simpática e sempre as pessoas me dão as coisas. Aí eu não sei se elas estão interpretando que eu estou dando em cima. Dê um exemplo, Amanda. É porque, assim, teve uma vez quem me alertou isso foi meu namorado, gente. Porque teve uma vez que eu tava numa cafeteria, aí ele falou, escolhe alguma coisa. E aí, tipo, o rapaz, o atendente, eu sempre sou muito solícita com a pessoa, porque eu fico, poxa, a pessoa tá aí trabalhando o dia inteiro, né? Vamos ser simpático com a pessoa. E aí eu comecei a brincar com ele. Aí, tipo, meu namorado ficou olhando assim, depois ele terminou o atendimento, ele me chamou de canto, ele falou, Amanda, eu acho que você tem que ver a forma com que você fala com as pessoas, não é bem assim. Aí, tipo, eu fiquei, mano, como assim, dele? Eu tô sem maldade. Dele falou, Amanda, você tá sem maldade, mas às vezes a pessoa, ela tá com maldade. Então, assim, dá uma maneirada, entendeu? Aí, tipo, explodiu minha cabeça e aí eu comecei a prestar mais atenção, assim. Porque antes eu sempre ganhei muita coisa de graça, então, sei. Eu tinha ido numa festa, era meu aniversário, não era meu aniversário, gente, é exatamente esse o ponto. Não era meu aniversário, eu tava numa festa no Beco, lá em Porto Alegre, e aí tinha, tipo, uma galera lá e tudo mais, tinha uns meninos muito novos, assim, e eu tava dançando na pista, daí chegou um menino pra mim, assim, tipo, veio conversar e tudo mais, ele e o amigo dele, eu já senti que tava uma disputinha ali, eu tinha cerca de, sei lá, 21, 22 anos. E nisso, eu disse assim, hoje é meu aniversário. Mas não era, gente, não era meu aniversário. Eu disse assim, hoje é já meu tava aniversário. Na malícia, a truqueira. E daí o menino assim, então deixa eu te pagar uma bebida. Daí a gente foi, eu fazia isso pra conseguir a bebida, né, gente? Daí a gente foi até o bar, ele pagou a bebida pra mim, daí ele tava esperando, era assim, pegava a bebida e esperava na fila ali pra pagar. Daí ele tava esperando na fila pra pagar e começou a tocar, sei lá, qualquer música. E daí eu disse, essa é a minha música, eu tenho que dançar, saí correndo. Que dissimulada! Tá, mas não pegou a bebida? E no final da festa eu peguei o DJ. Mas peraí, não pegou a bebida que ele ia comprar? Não, eu peguei a bebida e saí correndo pra dançar a minha música. Você acha que ela não ia pegar? Era o objetivo dela na noite, depois de pegar o DJ. Toda uma estratégia, né? Gente, eu tinha 20 anos ali, né? Tudo certo. E daí depois, plot twist. Depois de um tempo, o meu irmão mais novo, ele foi pra praia com uns amigos, e daí ele conheceu um desses meninos aí, o que pagou a bebida, sei lá. Daí ele me ligou e disse assim, Luna, de onde tu conhece, sei lá, o João? Daí eu disse assim,
Ah, quem? Ele disse, ele disse que te conheceu no beco e tal, tu não ficou com ele, né? Eu disse, não fiquei. Eu só fiz ele pagar uma bebida e sair correndo. Daí meu irmão disse, que só bom. extorqui ele. Isso aí, só usou Que o bom, homem. é ótimo. Nossa, gente, eu não sei vocês, mas eu tô muito bêbado. Eu tô já um pouco É que a gente alta, não- eu não tô bêbada ainda. É que eu tô bebendo mesmo Talvez- antes das perguntas, gente. Eu tô talvez eu não corrompendo o tivesse- programa aqui. Contado essa história se eu não tivesse um pouquinho alta também. Eu acho que se o João tá ouvindo, ele tá se sentindo mal de ter sido usado dessa forma. Desculpa, João, mas é a vida. João, Olha, se o feminismo for institucionalizado, cenas como essa serão comuns. exatamente isso que eu ia isso, falar. é isso. E, gente, vocês vão perceber quando eu ficar bêbada de verdade, porque eu sou uma bêbada afetuosa. Eu começo a fazer declarações pras pessoas. Eu começo a falar, por exemplo, pra Luna. Eu sou assim também, eu começo a falar um monte de Eu merda. fico, não é merda, você me respeita. Eu começo a falar, Luna, eu te admiro por isso, isso, isso. Eu começo a falar tudo que eu penso sobre a pessoa. É porque mas isso a eu gente acho é um bom. casal. Isso eu acho Luanda, bom também. É verdade, Luanda. Ai, a Luanda E forever. como é que é o nosso, né? E como é que é o nosso mesmo? Padolfo? Padolfo. 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 Ou rola. O rola. Ou rola, depende do momento, depende da vibe. do momento, depende gente. Ai, eu amei. Vamos à próxima pergunta. Ai, eu tô bebendo Vamos lá, sem... Luna. Vamos lá que tá muito leve isso A aí. gente tá respeitando o jogo. Tá começando a ficar um pouquinho Vamos mais descer pesado. o nível. Eu quero que desça o nível. Eu nunca saí Ai, de meu uma Deus. festa ou bar sem pagar. Não. Aí, Não, eu já saí só de pizzaria. eu faço essas coisas. Porque assim, gente, A Luna. eu vou ter que beber aqui e já conto. Ah, eu já saí de lugar de restaurante sem pagar. Eu já saí uma vez de um restaurante que, assim, eu fui com a igreja porque eu era menino de igreja. Eu também Igreja era crente, luterana. Rodolfo. Igreja Luterana Niterói em Cristo, né? Bairro Niterói, Canoas, quem conhece, conhece. Esse é o Ai, nome tá da acabando igreja? a bebida. Niterói em Cristo? Ah, sei lá como é que é o Mas nome, eu em tô meio tonto Niterói, já. não é no Rio Enfim, de Janeiro? mas tem um bairro Niterói em Ah. Canoas, na cidade do Rio Grande do Sul. Então, tipo, a gente foi com a igreja, com um grupo de jovens, numa churrascaria barra pizzaria. E eu pensei, minha mãe me deu o dinheiro pra ir. Na época eu tinha uns 16, 17 anos. Mas eu pensei, pra que pagar se eu posso não pagar e depois usar esse dinheiro pra outra coisa? E com Meu a Deus. Então, o que que eu igreja. fiz? E com a igreja. Então, o que que eu fiz? Eu peguei e, tipo, quando chegou mais ou menos a hora de pagar, eu peguei o celular e fingi que eu recebi uma ligação e fui conversar na rua. Só que e nunca mais voltou. Foi tipo isso. Nossa, essa história eu não sabia. Foi E comprar do lado cigarro. do padre ainda, né? A falta Não é de... padre, é pastor. Respeita. pastor. Respeita a minha história. Tem Que mais? história, gente. Que história. Que índole. Que índole, né, gente? Mas me arrependo um pouco. Quer voltar Um lá pouco. e pagar? Não, deixa assim. Então, eu não me arrependo, porque o lugar de onde eu saí sem pagar é um lugar que é considerado homofóbico lá no Rio Grande do Sul. Talvez vocês, a Paola e o Rodolfo, saibam qual é. Pinguim. O Pinguim. Ah, normal. Nossa, É. já ouvi falar muito Normal, mal. o pinguim é assim, ó. Cancelem o pinguim, por favor. É o Exato. chorume. E aí, eu estava A Amanda com... nem conhece. Eu vou fazer um exposed da minha amiga Vivi aqui. Eu estava com a minha amiga Vivi nesse bar e a gente pediu, sei lá, uma cerveja, uma Coca-Cola, 2 Coca-Colas, eu nem lembro o que que era. Eu sei que, tipo, a gente tava ali tomando do lado de fora do bar e a gente tava com a comandinha ali. Daí eu olhei pra ela e eu disse assim, quer fazer alguma coisa fora da lei? Daí ela disse o quê? Daí eu disse assim, entra lá no bar, finge que vai, tipo, vai no banheiro e eu saio daqui. Porque, tipo, é como se tu estivesse indo pagar e eu tô indo embora porque tu já tá indo pagar a conta. E a gente se encontra ali depois na esquina. Daí ela disse, de boas. Daí ela foi lá, foi no banheiro e saiu e a gente se encontrou e não pagou. Meu Deus. Olha, gente como boa, é um lugar boa estratégia. homofóbico, Foras eu da quero que eles se lei, lasquem. somos foras da Amei. lei. É bem feito. Ah, eu também. E eu tenho uma teoria que talvez é um pouco extremista, mas esses lugares, tipo, muito grandes, se tu fizer algo, tipo assim, ganhar um benefício em relação a eles, tipo uma empresa muito grande, uma, sei lá, Capitalista, Renner né? ou algo, eu não me importo nem um pouco. Eu não, tipo, foda-se, banco, coisas assim. banco tem que tomar não no tô cu, nem né? aí. Agora, se é um pequeno empreendedor, daí com certeza eu não acho certo fazer. Nossa, a Mas consciência se não pesa. for, se for essas empresas grandes que só passam a perna nos outros, Total. tem que E uma fazer. vez- E uma vez eu falei com um funcionário acho que do Pampa Burger, que é do outro lado, pra Do quem é do outro Rio Grande lado, do Sul, aham. Porto Alegre vai saber, que é do outro lado da rua, falou que o Pampa Burger tem uma porcentagem do pinguim. Não é o mesmo dono, mas o cara participa dos lucros, assim, então tem uma porcentagem de propriedade, assim, do pinguim, né? E Mas aí? é só um fato mesmo. Ah, eu pra achei que contar. era pra daí a gente parar de ir no Não. Pampa Burger também. Pampa Burger é bom, né? Apesar de que a gente é vegetariano agora, mas deve existir alguma opção vegetariana, né? Deve. Ah, espero que sim. Senão, fica só umas batatinhas mesmo.
Próxima pergunta, gente. Vamos, próxima. Perdemos o foco, eu acho. Perdemos o foco, gente. Já tô Vamos lá, maluco. vamos lá. Vai, Luna. Gente, eu tô Vamos. quase mais louca Quero- que o Batman, vai. Eu nunca segurei a mão da pessoa errada na rua. Meu, Ah, não, nunca. eu já aconteceu Eu uma acho que eu situação tenho- comigo. Tem que beber, Paulo. Eu tenho uma... Não de segurar a mão, mas de entrar no carro da pessoa errada. Isso já aconteceu. Meu Isso Deus. é pior. É bem pior, né? É melhor segurar a mão. Mas é que a minha mãe tinha ido me buscar na escola e o carro era igual, o mesmo carro. Então eu só olhei e entrei no carro. Quando eu sentei, eu vi que não era minha mãe. Daí eu simplesmente saí, nem pedi desculpas. Fiquei tão constrangida que nem sei o que aconteceu, o que rolou. É, um adendo antes de eu contar minha história, o Rodolfo, ele tá tão trêbado que ele tá tirando a roupa, gente. Ele já tava Ele tá nu. Eu já tava sem camisa antes de começar, gente. tá Eu tô bêbado sem- e não eu tô muito percebeu. louco. Mentira, tô É que tá brincando. calorzinho hoje aqui, então eu tô sem camiseta pra ter uma melhor qualidade de vida, assim, em relação a na hora de gravar o podcast. Teve uma vez que foi na balada, assim, tipo, vários amigos, assim, de casal, e eu e meus poucos amigos éramos, assim, os solteiros. Aí eu lembro que tinha uma amiga minha que a gente tinha o mesmo corte de cabelo, só que assim, gente, ela era loura, do olho azul, nada a ver comigo. Aí a gente tava andando, aí teve uma hora que eu não sei o que aconteceu, que eu fiquei entre ela e o namorado dela, porque era balada, escuro, enfim. Aí do nada eu sinto uma mão na minha cintura, aí eu achei mais estranho e depois pegando na minha mão. Aí eu olhei pra trás, assim, já achando que era um palhaço, falei, agora que vai acontecer um barraco. Aí só que era o meu amigo. Aí ele se assustou também porque ele achou que eu era a namorada dele. Aí tipo, ficou aquele momento, esquece, isso não aconteceu, aí parou, aí cada um foi para o seu canto, mas foi uma situação muito constrangedora, muito. A minha situação também é de quando eu era criança. Eu lembro claramente disso na minha cabeça, que eu tava descendo do ônibus no centro de Porto Alegre com a minha mãe, e eu tinha, sei lá, uns 5 ou 6 anos de idade. E aí eu sabia que a minha mãe tava atrás de mim. Então, tipo, eu desci e a próxima pessoa que tava descendo era pra ser a minha mãe. E aí eu segurei na mão, assim, da pessoa, tipo, na hora, tipo, eu nem olhei a pessoa, só segurei na mão dela. E quando eu vi, era, tipo, um cara. Meu Deus, Nossa. uma mão peluda. Minha mãe tá com a mão peluda, muito estranho. Meu, Que horror. Luna, já aconteceu comigo ao contrário. Eu tava indo trabalhar, do nada veio uma criança e pôs a mão no meu braço. Aí eu olhei Ai, assim, aí ele tadinha. tava andando, deu oi, tipo, foi muito aleatório, oi. Daí ele olhou e se assustou. Aí a mãe dele tava do lado e falou assim, vai indo com ela. Tipo, acho que a mãe ficou olhando, viu que a criança se confundiu. E aí, tipo, eu fiquei olhando assim, aí o menino se assustou e foi correndo pra coitadinho. mãe. Deu muita dó, gente. Ah, mas se é criança, eu ainda dou uma chance, né? É, Mas tem que se é dar um uma adulto chance. fazendo isso, é muito mais engraçado, né? Muito mais estranho. É verdade. E aí, galera, vamos pra última pergunta? 46 minutos, Não, né? Deus. gente, Uma vamos pesadona, mais. então. Eu quero mais. Ah, louca. Tá, vamos mais. Deixa eu editor vai ver. sofrer Ai, depois. gente, as outras são muito polêmicas já. Tá, se Ah, segura. vamos Não, pra então pra dá uma essa daqui, ó. Essa segurada. daqui eu gosto bastante. Eu nunca menti para alguém sobre qual era o meu nome. Ah, eu nunca, gente. Eu já. Mentira! Eu já tenho uma história boa. Tem todo É mundo assim. nome bonito aqui, por que vai... Não, o meu nome... Eu menti. Eu vou dizer pra vocês uma coisa, todos sabem. Anos 90, quem era a dupla mais famosa do Brasil no programa do Gugu? ET. ET e Rodolfo. Então, imagina uma criança sofrendo bullying por causa do nome. Agora multiplica por 10. Essa criança sou eu. O que aconteceu? Chegou um vizinho novo na minha rua e eu fiz uma amizade com ele e tudo mais. Então, é a casa dos meus pais, do lado tem a casa dos meus avós e do lado tinha a casa desse vizinho novo que chegou. E eu fui... acabei conhecendo o vizinho e tudo mais, um amigo meu, a gente acabou brincando e tudo mais. E eu fui na casa dele e ele me perguntou, e o teu nome qual que é? Eu falei, pô, eu não vou falar meu nome, Rodolfo, porque ele vai me zoar. Eu peguei o primeiro nome que me veio na cabeça. Rodolfo, qual que é o teu nome? Meu nome é Michael. E anos 90 era o auge do Michael Nossa. Jackson. Será que É. teve uma O influência? pior não foi isso. O pior não foi isso. O pior foi o seguinte. Ai, eu amo Eu essa história, gente. Eu fui... entrei na casa dele pra brincar e tudo mais. Chegou a hora da minha mãe me buscar, né? Entre aspas, assim. Porque como eu tinha, sei lá, uns 12 anos na época, minha mãe foi me chamar pra voltar pra casa. Minha mãe bateu palma lá. Ô, ciclana, fulana lá. Eu vim buscar meu filho Rodolfo. E a mãe desse meu amigo falou, ué, mas não tem nenhum Rodolfo aqui. Só tem Michael. Não, daí minha mãe falou, não tem Rodolfo? Não tem Rodolfo. Daí a mulher falou, tem uma criança aqui. Polícia, desaparecido.
Não, daí minha mãe começou a ficar nervosa já ela me contando, né? Daí a mulher falou assim, não, tem uma criança aqui, um menino, mas o nome dele é Michael. Se tu quiser eu posso chamar ele, a senhora me disse se é seu filho ou não. Não aguento. Daí minha mãe falou, não, chama ele lá. Ela já esperava, então, que eu pudesse fazer algo assim, né? Vindo de mim tudo é possível. Socorro. Então, a mulher me chamou, olha, Rodolfo, tem uma mulher aqui na frente da minha casa que tá dizendo que é tua mãe. Quer lá olhar? E eu pensei, quero lá olhar. Não, deixa eu te Porque, corrigir, tipo, eu acho que eu Rodolfo. tinha Ela disse, olha aqui, Michael. Não, ela não disse, olha aqui, Rodolfo. Ah, é verdade. Boa. Olha aqui, Michael, tem uma pessoa que tá te chamando aqui e tá dizendo que é tua mãe. E eu pensei, eu tinha até esquecido da minha mentira, porque eu gosto de viver, né? Eu vivia mentira naquele momento. Então eu nem lembrava que meu nome era Rodolfo mais. Então Ele eu já peguei. se apropriou do seu personagem, dessa nova Sim, eu já me personalidade. apropriei do personagem. Ele entrou no personagem. Então quando eu saí da porta e vi a minha mãe, eu vi que ela tomou, ao mesmo tempo que ela tomou um susto pra me ver, os olhos encheram de o legítimo sangue no olho. Então, ela deve ter pensado, what the fuck, né? O que esse retardado tá fazendo? Então, enfim da história, eu tomei uma mijada da minha mãe. Ela teve uma breve conversa sobre não mentir o nome, né? Pra depois, porque quando tu mente o nome, fica um pouco mais difícil tu achar teu filho na casa do vizinho. É que isso é uma coisa Então, muito no final, grave. deu tudo certo. Eu não cometi mais esse delito, mas é uma história que me marca e que, assim, eu acho muito engraçado. Então, se vocês acharem engraçado, também comentem aí no Gente, post. eu Eu achei acho que hilário. a pergunta que fica é: tu continuou amigo do teu amigo? E tu contou pra ele a verdade ou não? Não, depois ele descobriu meu nome, né? Foi um motivo de risada na família dele. Com certeza se reuniram na mesa de jantar pra rir de mim naquela noite. Então, mas depois foi meu nome original, foi revelado, tipo Mr. M, assim. Mas deu tudo certo. Não dá. A minha história não é de criança, né? É de jovem. Eu devia ter uns 18 anos na época, ou antes até. Eu sei que... 18. Eu e uma amiga, a gente tinha essa mania aí de inventar uns nomes pra não se apegar a ninguém nas festas, né? Então a gente ia lá, conhecia as pessoas e tal, passava o nome fake e depois saía sem a pessoa estar procurando a gente no Orkut, né? Que na época era Orkut. Aí, o meu nome geralmente era Karen. E daí perguntavam, mas como é que tá o teu nome no Orkut? Daí eu dizia Karen Schneider. Eu ainda inventava um sobrenome, assim. Quer que eu soletre? Daí eu soletrava. E daí aconteceu um rolê de que eu e essa minha amiga exposed da Fran aqui, a gente tava numa festa, assim, que só tinha uns caras do sertanejo universitário e tal, né? E eu ainda era meio emo, ela também gostava de rock, por aí. E daí os caras estavam afim da gente, estavam conhecendo a gente. Eu era Karen, ela era, sei lá, Verônica, Emily, qualquer outra coisa. E, na verdade, é muito mais fácil acreditar que meu nome é Karen do que Luna, né? Então, tipo, o meu nome parece muito mais um apelido do que um nome inventado. E aí a gente tava com mais uma terceira menina, que era amiga dela lá nessa festa. Então, eu e ela, a gente foi no banheiro e deixamos os caras lá conversando entre eles, né? Quando a gente voltou do banheiro, os caras tinham, tipo, sei lá, sumido, estavam brabos, sei lá. E a gente perguntou pra nossa terceira amiga, assim, o que aconteceu? Daí ela disse assim, é que eles vieram me perguntar onde é que tá a Karen e a Emily. E daí eu disse, isso a menina contando, né? Eu disse, quem? A Karen e a Emily, a loirinha e a outra lá, não sei o que. Daí ela disse, não, eu vim pra cá com a Luna e com a Fran. Nossa, desmentida. Mas vocês não combinam as histórias antes? É o dá. mínimo. Ela não tava... Não, é que ela não tava perto quando a gente resolveu brincar disso. Se eu não era Karen, eu era Isabela. E daí, quando perguntavam pra mim, assim, posso te chamar de Isa? Daí eu dizia, não, é Bela, igual no Crepúsculo. Então, galera, vamos pra última pergunta aqui? Vamos. A finaleira. Vamos pra última pergunta. Eu tenho uma pergunta pra fazer. A minha bebida É acabou. um pouco... então, estamos no momento minha certo. tá acabando. A nossa também tá acabando. A nossa Tem tá um acabando pouquinho também. ainda. A pergunta é a seguinte. O que te excita e não Ai, é que algo delícia. sexual? Meu Deus. Como assim, Rodolfo? O que não O que te é uma excita? Pra mim, coisa o que me sexual, deixa eu ver. É o que me excita e não é algo sexual. Boleto pago. Nossa, essa foi boa. Essa eu não sei como melhorar essa resposta. Eu Homem acho que eu de vou... ferro.
Concordo. Homem de Ferro? Hã? Como não ser sexual? Isso daí Não é? É algo não uma sexual. pessoa, não é sexual. Mas é que sexual. É sexual. A Luna fica imaginando aquela Essa não valeu, não barba. valeu. Pra mim é boleto pago. Boleto Bah. pago me excita de uma Ah, forma eu que, sei meu o Deus que do céu. então. É coisas de casa, novas, assim. Ir pra uma lojinha que vende, Tupperware, fruteira, essas coisas. Nossa, eu amo. Tá, Fico é uma louca. excitação não sexual. Isso, não sexual. Isso. Ah. Isso, fico louca. É que a Luna Agora- tá meio bêbada, ela não agora tá eu entendi. compreendendo muito eu bem. é brinquedos. Eu amo brinquedos de criança mesmo. E Ah, tu pra, tem uma coleção, né, Tenho, Luna? Pra quem não sabe, a bonecas, Luna tem uma adoro. coleção de bonecas, é verdade. Eu acho muito legal. pra mim é achar dinheiro perdido. Acho que a Amanda botou esses dias até no Stories que ela achou dinheiro perdido, não foi? Ai, sim, eu coloquei uma calça que fazia tempo que eu não colocava e tinha R$20 no bolso, ou R$10 no Nossa, bolso. a melhor Nossa. sensação. Agora Ai, todo mundo sabe meu excitação crush pura. pelo Robert Downey Jr. Tá, vamos revelar os nossos crushes, então, pra encerrar? Ai, eu meu vou Deus. Ah, eu não revelar tenho crush. o Henry Cavill, gente. Nossa, Henry Cavill. Ai, meu Deus. Eu não acho ele bonito, não. Não sei, Não é que a ele gente é não assistiu o bonito. filme pra ter essa vibe. É que se você for reparar no rosto do Henry Cavill, não é um rosto assim todo delicadinho. Ele tem um É, jeito sim. um pouco bronco. Miga, Ai, meu olha Deus. bem o nariz dele, não é aquele nariz fininho, bem feito, o Compara queixo ele dele. com o Homem de Ferro. O Homem Bom, de eu senti um Ferro. Eu acho que o Homem de Ferro tem Um traços fetiche mais em nariz. delicados. É um sugar daddy. Descobrimos fetiche. isso, é um sugar daddy. Descobrimos fetiche em nariz aqui nesse Eu acho que podcast. os nossos ouvintes podem ficar com essa informação final e vamos ver o que eles fazem com isso. É verdade. Qual é o teu crush, Paula? Eu, Ai, gente, eu quero fazer xixi, quero terminar o episódio que eu tô louca pra Então fazer é xixi. isso, galera. Acompanhe nossas redes sociais em Alta Podcast, em todos os lugares da podosfera. E ficamos por Nos aqui. indiquem. Nos indiquem para seus amigos, para quem você acha que vai gostar. Tá todo mundo querendo ir no banheiro, que tá todo mundo com a bexiga estourando eu de não, cerveja. gente, eu tô aqui firme Então, e forte. nos compreendam. É o que temos pra quarentena, gente. É o que temos, peço desculpas, mas é isso, galera. Muito obrigado por nos ouvirem e nos indiquem nas redes sociais, nos indiquem pros amigos, compartilhem em tudo que é lugar que vocês puderem, hein? E um beijo pra Meu todo Deus. mundo. É isso Beijo aí. de- Todo mundo colocando a latinha no lixo. Eu vou terminar com uma frase que todo mundo aqui em São Paulo fala, o pessoal do Nordeste, porque minha família é do Nordeste, que é assim, desculpa qualquer coisa, tá, gente? Desculpa qualquer Boa, boa. coisa, é Desculpa isso, qualquer coisa muito também. obrigada. Vou aderir também. Tá? A gente É ama louco vocês. isso, né? O desculpa qualquer coisa é tipo, eu nem sei do que eu fiz de É. errado, então eu nem sei que eu Ah, tava mas- errado. É tipo assim, desculpa mas qualquer qualquer coisa. É, Qualquer exatamente. coisa mesmo, É. então beleza. É o legítimo passar pano pra si mesmo. Então fechou, gente. Real. Beijo pra todos. Beijo. Beijo pra todos, gente. tchau. Tchau. Beijos. Adeus. Então tá. Cai E aí, moedinha. vamos Parando pausar? aqui o episódio. Joga a moedinha. É, Ai, a moedinha. moedinha. A moedinha, foi.